Lucas 5, de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançais as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amado Deus, mais uma vez, diante do Senhor, o Senhor tem falado conosco desde o início, através dos cânticos, testemunhos, e agora pedimos a Deus que continues a ministrar nos nossos corações, por meio da Tua palavra lida. Ó Deus Espírito Santo, ministra nos nossos corações, anima-nos e encoraja-nos cada dia mais. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus opera como quer. Parece uma frase tão pequena, tão simples, mas na prática ela é um pouco mais difícil. Quantas vezes alguém diz para você: não, mas o Senhor, a Bíblia, a palavra diz isso para você, aí você diz assim: mas as coisas não são bem assim. Quantas vezes o médico diz para você: olha, você tem que tomar esse remédio por 15, 20 dias, e aí você diz assim: tá bom, aí você toma 5 dias, já melhorou, aí você para de tomar o remédio, aí chega alguém e pergunta para você: mas não era 15 dias? Não, mas pela minha experiência eu sei que 5 dias já é o suficiente, eu me conheço. Queridos, isso parece uma coisa tão natural, tão simples, mas quantas vezes nós falamos da palavra de Deus, mas valorizamos a nossa experiência ao invés da palavra de Deus? Não, mas na realidade não é assim. Não, mas eu penso assim. Muitas vezes, queridos, nós valorizamos as nossas experiências e não valorizamos a palavra de Deus, Deus quer fazer algo muito mais nas nossas vidas. Nós não limitamos a Deus porque nós não temos poder para isso. Mas fazer das experiências da nossa vida ter mais peso do que a palavra de Deus, aí estamos indo na contramão da história da vida. As experiências servem para a gente relembrar, ver aquilo que Deus tem feito, mas nunca vai sobrepor a palavra de Deus. E isso é um exemplo claro aqui nesse texto, dessa grande, muitos conhecem como a pescaria maravilhosa, né? Ou a pesca maravilhosa, e de fato foi. Quem gosta de pescar já imaginou? Trazer o barquinho assim, quase afundando, tão carregado de peixe. Vamos ver o que o texto está nos dizendo. Por isso o tema é exatamente esse: Jesus opera como Ele quer. E muitas vezes é diferente do que você pensa ou que eu penso. Como aquele rapaz cego que foi levado pelos amigos para Jesus, aí chega lá para Jesus e diz assim: Senhor, é só o Senhor fazer assim, assim que está tudo resolvido. E Jesus pega o rapaz, tira do meio do povo e vai fazer um trabalho diferente na vida daquela pessoa. Você vê, eles fizeram com a maior intenção. Levam a pessoa até Jesus, mas já dá uma dica, que nem o Senhor fez aquele dia. Deus faz como Ele quer. O
que nós precisamos é estar abertos a isso. Quando olhamos para os versos de 1 a 3, nós vemos aqui uma narração muito tranquila, onde Jesus está pregando às margens do Mar da Galileia, mas aí fica todo mundo se cotovelando ali, querendo ouvir sobre Deus. Então, Jesus naquele momento, ele olha e vê 2 barcos. E quando ele vê aqueles 2 barcos, ele chega e entra dentro do barco. De repente a gente pensa, mas como assim? Ele conheceu Simão, porque Simão não era uma pessoa desconhecida para Jesus. Dias atrás, talvez semanas ou meses, Jesus tinha estado na casa de Simão Pedro e tinha feito o quê? Curado a sua sogra. Então não era, quando ele viu Simão, conhecido, entrou no barco e fez do seu barco o seu púlpito e continuou a pregar. Alguns detalhes interessantes aqui para nós é que quando Jesus vê os barcos, ele também vê os pescadores fazendo o quê? Lavando as redes. Provavelmente muito frustrados. Não pegaram nada. E dentro da regra, você tira as redes, você lava a rede para ela ficar sequinha, prontinha para o outro dia para a pescaria. Então, quer dizer, pescaria não deu em nada, vamos lavar as redes e vamos tocar a vida. Mas é aqui que a gente começa a ver a maneira de Jesus trabalhar na vida das pessoas, como ele trabalhou na vida de Simão. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele assume o comando do barco. Ele não só entra no barco, mas ele assume o comando. Observe os versículos 4 e 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só. Ele assume o comando da tripulação e do barco. Fala assim, olha, volta para lá. Parece uma coisa tão simples, mas como é importante isso. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro, de Simão. Jesus entrou no meu barco, usou meu barco e agora me dá uma ordem aqui dentro do meu próprio barco. Ele me deu a ordem, ele que deu o comando, ele assumiu o comando do barco aqui. Isso deve ter surpreendido a Pedro de uma maneira muito grande. Porque, primeiro, como que ele pega e diz para para mim e para a tripulação, volta para o mar alto? Ele é carpinteiro, o pescador aqui sou eu. É um pensamento que deveríamos levar em conta. E o detalhe, faze-te ao mar e lançai as vossas redes. A questão aqui muitas vezes é o desafio nosso, pessoal. O que Jesus fez aqui foi algo completamente incomum. O comum é o quê? Lavar as redes, ficar quietinho e ir para o outro dia. E Jesus faz o incomum dizendo para ele, olha, volta para lá e lança as suas redes. Imagina a pergunta talvez de outras pessoas que nunca viram Jesus ou que não conheciam, mas Jesus é carpinteiro e entende de pescaria, por acaso? Para fazer um negócio desse? Mandar a gente voltar para lá de novo, não deu em nada. Essa ordem de Jesus, ela é muito estranha para aquele momento. Mas a gente também vê na Bíblia que quantas coisas incomuns já aconteceram. Se a gente lembrar aquele general Naamã, né? Mandou tomar banho 7 vezes num rio sujo para ser curado de lepra. Que coisa mais incomum. E ele foi, por obediência, ele foi curado. E quantas outras coisas Deus tem, nós vemos na Bíblia relatos que o incomum para Deus, para nós é incomum, para Deus não tem nada a ver. Para Pedro, se ele fosse parar para pensar um pouquinho, ele vai pensar o seguinte, espera aí, eu sou um pescador profissional, e de fato, Pedro nasceu. Já ouviu aquela frase, eu conheço tudo isso aqui com uma palma da minha mão? Ele conhecia todo aquele lá. Ele se criou pescando. Então ele tinha uma experiência invejável, profissional de tudo aquilo. Aquele pedido de Jesus poderia ter sido inadequado, impróprio, porque a experiência dele dizia o seguinte, águas profundas, luz do dia, não pega nada. Essa era um pouco da experiência dele. A função de Pedro como pescador, ele não entende nada.
Mas o interessante é que ele, depois desse conflito que ele tem interno, e agora? Obedeço ou não obedeço? Porque o que ele está pedindo é uma coisa completamente irreal, isso não dá certo, nunca deu. E eu creio que Pedro teve algum conflito interno entre a experiência dele e colocar a sua fé na palavra de Jesus. Talvez você já se enfrentou dessa forma. De você, não, mas a minha experiência diz que isso não dá certo. Mas você lê um texto bíblico que salta aos teus olhos dizendo para você fazer o contrário da sua experiência. Agora já é um conflito entre experiência e fé. Eu creio que o apóstolo aqui, o Pedro, antes de ser apóstolo, eu creio que Pedro aqui teve exatamente esse conflito interno. Uma mistura de fé e dúvida diante do pedido de Jesus. Uma confiança e uma desconfiança. Mas eu acredito que ele deve ter lembrado, de repente, sua mente iluminada, lembrou, não, mas Jesus curou a minha sogra lá atrás esses dias. Vou confiar na sua palavra. Eu vou passar por cima de toda a minha experiência de um pescador renomado. E essa palavra dele é muito forte, muito profunda, que ele diz assim, olha, ele tenta dialogar com Deus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Ou seja, vou passar por cima da minha experiência de vida e vou confiar na sua palavra. Falamos agora há pouco de promessas. Queridos, muitas vezes nós nos apegamos demais nas nossas experiências, que às vezes não nos ajuda diante de um momento de fé. Porque a experiência, ela nunca será a palavra de Deus, ela é fruto de uma confiança, de fé, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, e a maneira de Deus trabalhar é completamente diferente do que eu e você queremos que seja feito. Então, quando nós olhamos para isso, o que nós observamos é que, de alguma maneira, ele disse, Pedro deve ter pensado, não, mas ele já curou minha sogra, e eu vou acreditar nessa palavra dele, vou arriscar, vou arriscar. Ele dialogou, aqui um pouco resumido, quando ele diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Poderíamos traduzir isso da seguinte forma, mestre, eu entendo de pescaria aqui, me criei, tudo isso aqui, eu manjo desse negócio, mas a gente não pegou nada, então o correto a fazer é guardar as redes, lavar, guardar, amanhã é outro dia. Mas como o senhor está falando, eu vou voltar. O que nós temos aqui é um pouquinho, nessa frase de Pedro, pode ser uma coisa que muitas vezes nós fazemos. A gente fala às vezes sobre a palavra cético, né? O que é uma pessoa cética? E uma pessoa cética não é uma pessoa negacionista, mas só que ela só acredita nas estatísticas sim, comprovadas. E Pedro aqui, comprovadamente, ao longo da sua história, voltar para mar aberto seria a pior besteira do mundo, humanamente falando. Mas ele decide crer. Às vezes a gente precisa nos avaliar, fazer uma autorreflexão se muitas vezes a gente não está sendo cético também. Deus diz para a gente confiar e a gente diz, não, mas a minha experiência diz que isso não dá certo. A minha experiência diz que não funciona assim. Quer dizer, eu estou deixando a promessa de Deus e confiando na minha experiência pessoal. Mas Deus não pode fazer mais? Deus não pode fazer milagres? Hebreus não diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então Deus pode fazer milagres hoje também? Claro que pode. Ah, pastor, mas não é bem assim. O que não é bem assim? Quem somos nós para conhecermos a mente do Senhor? Então Pedro, ele
vence o ceticismo, ele passa por cima de toda aquela experiência que ele tem, mas ele não passa por aquela experiência do tipo assim, para agradar Jesus, eu vou voltar para o mar aberto. Não, ele confia, ele fala assim, olha, sobre a tua palavra eu vou colocar de novo lá. Assim devemos ser nós. Talvez, mas não é bem assim, eu tenho minha experiência, meu querido. Às vezes a nossa experiência nos afasta da intimidade com Deus. Às vezes a nossa experiência nos faz pessoas tão críticas, tão céticas naquilo que está acontecendo. Nós vimos na semana passada, nós vimos a nossa congregação lá de Mauá da Serra dizendo que nós compramos um terreno do lado. E aquilo foi algo que foi muito interessante para a minha vida. Eu estava lá na inauguração do templo, em abril, e naquele momento nós tínhamos acabado, naquela época nós tínhamos acabado de vender um terreno da denominação, numa cidade próxima ali de Mauá da Serra. E quando terminamos toda aquela festa bonita, o pastor, ele foi lá à frente e diz assim, pastor, nós estávamos com o coordenador da convenção, pastor, podemos usar o dinheiro daquele terreno para comprar esse terreno aqui. Foi tão interessante, porque aquilo pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu, que eu falei, será que esse negócio vai dar certo? Tem todo um trâmite, tem toda uma coisa para fazer para que esse dinheiro venha para esse terreno do lado. Esse foi a minha experiência, diz que vai demorar muito se esse dinheiro passar para aquele terreno. Qual foi o testemunho que nós ouvimos domingo passado? Que aquele terreno do lado da igreja de Mauá da Serra foi comprado com o dinheiro daquele lugar. A minha experiência denominacional dizia que ia demorar muito, mas o nosso Deus faz do jeito que Ele quer. Essa que é a verdade. Então a gente precisa entender isso, que é assim que Deus faz. Talvez a gente não percebe, mas a gente já cria empecilhos antes de alguém chega para você, não, mas olha, Deus vai fazer a diferença. Essa pessoa pode não estar querendo te dar uma palavra motivacional, mas uma palavra de convicção. Deus usou ele para dizer para você, vai dar certo sim. Mas aí você fica, não, mas eu já vi isso aí demora, isso aí enrola. Não é muito mais fácil a gente dizer, Senhor, se isso que esse irmão está falando é do Senhor, amém, eu recebo. Não é mais fácil isso? Mas a gente já põe os empecilhos, porque não vai dar. Não, já vi isso acontecer tantas vezes, demora, e já vi casos que nunca aconteceu. Isso acontece muitas vezes com nossos irmãos em Cristo que estão com uma luta na justiça. Demora demais, por isso eu não entro. A experiência que eu já ouvi, eu já tive problemas assim que eu nunca recebi. Então eu não vou de novo. Mas daí Deus levanta uma pessoa e diz assim para você, entra de novo. Não, vou não, meu irmão, vou não, que eu só vou me desgastar emocionalmente. Mas o que custa tentar confiando no que Deus pode fazer? Muitas vezes a gente é cético também diante destas coisas. Jesus é o Filho de Deus, e Ele é onipotente, Ele sabe das coisas, nós não sabemos. Uma outra coisa que é muito interessante, quando nós falamos que Jesus opera como Ele quer, sabe por que Ele opera como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer? Porque Ele é Deus, Ele é onipotente. Ele tem poder. Jesus sabia onde estava o cardume. Pedro não. Pedro só tinha a experiência. Não podemos jogar fora a experiência de Pedro, mas ele estava diante de Jesus, que ele já tinha visto Jesus fazer milagres. Queridos, o nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Aqui nós vemos um Deus, nós vemos Jesus onipotente, dizendo que Ele tem controle sobre tudo que está nos céus, na terra e no mar. E Ele disse, volta
e lança de novo. Jesus sabia. O que Pedro não sabia, Jesus sabia. E logo se ouve o som das amarras puxando aqueles peixes todos. E eu não sei se você já viu quando uma corda começa a esticar demais, ela faz até uns barulhinhos, vai fazendo trec, trec, né? Porque você está esticando. As redes, elas não arrebentaram, mas elas chegaram no seu limite para carregar, para puxar aquele peixe de volta. Por isso, quando nós olhamos para o texto, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Se romper-se não quer dizer que rasgou a rede, mas que as redes esticavam o máximo para poder sustentar aquilo. A pesca foi tão boa, era muito peixe, que ele teve que pedir para o outro barco dele também, para chegar junto, para carregar. E os dois carregados ainda quase foram a pique, quase afundaram. É interessante que os barcos estão cheios, e a gente pode observar que esta é uma pequena amostra da generosidade de Deus para com Simão. Deus é generoso comigo e com você. Deus é bom o tempo todo, comigo e com você. Às vezes ficamos aí nos prendendo às nossas experiências e nos esquecemos que o nosso Deus vai além de tudo isso. Ele pode fazer o impossível, porque Ele é generoso para conosco, Ele nos ama. Em um momento, João, no capítulo 21, verso 16, ele diz assim, de Jesus: tu sabes tudo. Deus onipresente e Deus onisciente. A questão mais interessante aqui, nessa fase, a hora que eles recolhem a rede cheia de peixe, talvez para nós algumas perguntas importantes. A questão muitas vezes é que onde nós estamos firmando a nossa fé? Na palavra de Deus, nas 7.000 e tantas promessas, né, Lima, que temos aí, ou a gente se prende às nossas experiências, ao que já aprendemos. Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora as suas experiências, só estou te dizendo que ela não pode ter mais poder do que a palavra de Deus na tua vida. É isso que eu estou querendo te dizer. Aqui entra discernimento e equilíbrio. A questão aqui é onde eu deposito a minha fé. Se eu deposito a minha fé na palavra de Deus, então eu preciso esperar o incomum acontecer, o sobrenatural acontecer. Essa que é a verdade. Agora, se eu deposito a confiança nas minhas palavras, só nas minhas experiências, então eu sempre vou ser cético. Eu sempre vou querer uma comprovação científica para eu crer em alguma coisa. E isso aqui é um desafio para a gente. Porque muitas vezes nós fomos salvos não para viver de uma maneira desequilibrada, espiritualizar tudo, mas nós fomos salvos para viver pela fé. E viver pela fé é você acreditar em algo que não aconteceu, que você não viu ainda, que não aconteceu, mas você sabe que Deus vai fazer. Isso é fé. Quando nós olhamos para João 15, 24, João diz assim para a gente, que a gente tem que pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós falamos do nome de Jesus, mas nós confiamos no que nós podemos pegar e fazer. E cadê o sobrenatural? Ah, pastor, mas eu tenho que ter o pé no chão. Opa, peraí, pé no chão não pode ser uma desculpa para eu não depender da graça. Às vezes, não, eu estou fazendo isso em nome de Jesus, mas eu estou garantindo já, eu estou segurando a pontinha das coisas. Não, se der errado aqui, tá, eu faço isso. Em nome de Jesus, é estar na dependência de Jesus. Quantas vezes nós podemos deixar de fazer coisas para Deus com medo que aconteça tal coisa? Não é assim que funciona.
Quantas vezes a gente, não, mas eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Não, se eu for pode dar um problema aqui, mas e onde está a tua fé? Se você entende que Jesus te chamou para fazer tal coisa, por que você fica aqui? Então, andar pela fé, queridos, você não anda tateando, andar pela fé é firme na palavra. Nós temos um prumo, nós temos uma base, nós temos uma rocha, que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós gostamos de ficar no confortável das nossas experiências, no confortável da nossa palavra, daquilo que nós colocamos a nossa fé, porque às vezes nós não queremos ser aventureiros na fé. A palavra aventureiro está um pouco pejorativa, que dá a impressão que o pessoal só quer festa, né? Não. Vida de fé, gente, é diferente, é dependência total de Deus. Vida de fé é isso, é dependência total do Senhor. Não é ficar confiando com uma coisinha aqui ou ali, não, é dependência total. E o que aconteceu ali foi que Pedro ele não jogou fora os seus anos de experiência, mas ele ousou acreditar na palavra de Jesus. E foi muito feliz. A festa foi boa. Ali deve ter feito um peixe assado, peixe cozido, ensopado, não sei do que. Ali o negócio foi bom. De tudo um pouco. Queridos, Deus tem muito para dar para a gente. A sua bondade é infinita, a sua generosidade é infinita. Mas muitas vezes nós colocamos as barreiras. Porque não é assim que acontece comigo. Porque não é assim que acontece aqui. Não é assim. Queridos, nós temos que parar, pedir a Jesus para nos libertar disso. E termos um discernimento ao darmos os passos. Por isso, é possível a nós cristãos sermos céticos diante das promessas de Deus, baseando-se apenas nas nossas experiências ou em nossos dados científicos comprovados. Mas a experiência me diz isso. Para Pedro também, a experiência disse um monte de coisa para ele, mas ele ousou botar a sua confiança na palavra de Deus. Quantas vezes a gente já ouviu coisas do tipo, mas Deus não age assim. Queridos, a gente sabe que tem tantas coisas por aí que é estranha aos nossos olhos. Mas eu preciso entender que Deus faz do jeito que Ele quer fazer. E eu preciso, a palavra correta aqui é, eu preciso descansar no amor de Deus por mim. Ele me ama. Então eu não preciso ficar com medo das coisas, com os desafios da vida. Quando eu vim para Curitiba, eu estava sem chimarrão, fazia um bom tempo, não tinha comprado nada. Naquela época eu tinha 6 mil cruzeiros, eu não me lembro qual que era o valor na época. E eu estava andando no centro, eu já tinha feito uma entrevista, já tinha ligado para aquela entrevista tantas vezes, e sempre recebia a mesma palavra, não dá, agora não é o momento, dos donos da empresa. Mas eu estava com a vontade de tomar um chimarrão. Aí eu tenho essa cuia até hoje, aí eu falei, eu vou comprar uma cuia de chimarrão para mim. Eu morava na Visconde de Guarapuava e eu comprei lá perto do passeio público. Foi a única lojinha que eu achei mais em conta a cuia de chimarrão. Foi R$ 5,40, 5.040, é uma coisa assim, o valor, mas em termos de hoje, eu tinha R$6, era R$ 5,40. Comprei. Quando eu terminei de comprar aquela cuia, fiz o meu chimarrão, porque sobrou dinheiro para comprar Eva. Aí depois eu falei, Jesus, esse emprego segunda-feira tem que sair de algum jeito. E quando deu 8h01, a primeira ligação que a empresa recebe é minha. Eu quero falar com fulano de tal. Liguei lá, falei, olha, é o seguinte, eu sou de Vaiporã, nós conversamos sobre a minha vaga e você ficou de me dar uma resposta hoje. E qual é a sua resposta? Aí o rapaz falou assim,
venha trabalhar, venha. Acho que ele não aguentava mais me ouvir ligar para ele. Com o tempo, quando eu cheguei lá, aí no dia da minha saída, né, Deus pediu para eu saí. No dia da minha saída, ele chamou eu e falou assim: Ismael, você foi, dentro de todos os meus 30 anos na empresa, a sua forma de contratação para mim foi a mais diferente de todas. Porque você ligava tanto para cá que eu achei que eu nunca mais ia escapar de você. Então o único jeito era chamá-lo, né? E eu me lembro que quando eu peguei o emprego ali, eu fui lá e fiquei pensando: nossa, Jesus, quando eu comprei aquela cuia, que era o único dinheiro que eu tinha para passar os próximos dias, queridos, eu confesso para vocês, a experiência dizia que eu deveria guardar aquele dinheiro. Mas a vontade de tomar chimarrão dizia que eu tinha que tomar aquele chimarrão. Mas eu também tinha uma tranquilidade no coração, de que eu vim para Curitiba porque Deus me chamou. Eu vim para Curitiba com um propósito claro. E eu sabia que eu não ia ficar na mão por causa de uma cuia de chimarrão. Então, eu ousei confiar. Pareceu coisa tão pequenininha, gente. Porque até meu amigo de quarto, rapaz, você gastou o último dinheiro que você tinha. Mas a questão é você ter confiança nesse Deus. Talvez você pense: pastor, mas não foi uma loucura? Eu não acho que foi uma loucura. Eu creio que eu estava com o pé muito focado, eu estava com o meu foco muito claro. Mas eu sabia que Deus estava no meu caminho. E fiz o que eu tinha que fazer, que eu entendia que tinha que fazer. E foi muito interessante, para o meu amigo de quarto, ele ficou admirado com aquilo, porque ele nunca gostou de crente. A gente, desde criança, vivemos brincando, jogando bola na rua. E teve um dia que ele chegou ele estava desempregado, e eu continuava empregado. Aí um dia, de madrugada, eu acordei para ir ao banheiro, olhei ele sentado na cama. Eu falei: o que é isso, Mandioca? Era o apelido que eu tinha com ele. Ele me chamava de Crentinho. Aí ele falou: Crentinho, será que se você pedir para Deus, será que Deus me dá um emprego? Que nem foi a cuia. Aí eu falei: olha, vamos orar? Levantei, orei com ele. Segunda-feira, ele pegou o emprego. Foi uma experiência tremenda para ele. Essas coisas acontecem. Mas a ousadia de confiança é nossa. E a nossa ousadia não é tatear. A nossa ousadia de confiança está na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. E por último, outra coisa muito importante aqui, nós vemos no versos de 8 a 10, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que nós percebemos é que depois desse momento, nós vemos que Simão, ele reconhece Jesus como Senhor. Espera aí, pastor, então antes ele não reconhecia como Senhor? Ele entendia que era o Senhor. Mas o que foi impactante na vida dele é que aconteceu um milagre na vida de Simão dentro da área que ele dominava. E que tudo que para ele não ia dar certo, deu certo. Então ele contemplou algo mais. Ele já tinha visto Jesus operar milagres. Quando curou sua sogra. Mas por que ele reconhece agora Jesus como seu Senhor e reconhece que é pecador? Porque esse milagre de Jesus foi realizado no trabalho dele que ele dominava, que era um dos melhores. E o incomum se tornou algo real, o impossível se tornou possível. Ele teve esse impacto na vida dele. Foi na área dele, foi na praia dele que Jesus disse: faz de outro jeito. E ele fez e deu certo. A contemplação sobre a pessoa de Jesus o levou a confiar mais em Deus e a reconhecer o seu estado. Queridos, quanto mais nós contemplamos a majestade de Deus, mas nós entendemos que somos pecadores e que dependemos cada vez mais dEle. Nos coloca nos nossos devidos lugares.
Então, para nós, o impossível é só para nós. Para Deus se torna possível. E quanto mais eu contemplo esse meu Jesus, mais eu reconheço que sou pecador. Mais eu reconheço que dependo dele. Quero concluir dizendo para você que Jesus age de fora do normal. Jesus pode agir na sua vida fora do seu controle, fora da sua experiência. Por isso, qual é a atitude nossa? É depositar nossa fé na sua palavra. Somos abençoados pela fé na palavra de Deus. Deus quer que sejamos diligentes, que o obedeçamos em pureza, em sinceridade. De repente Deus pede algo para você, não, isso não vai dar certo. Eu já tive experiência com isso. Ouse acreditar. Ouse mudar. O Senhor não quer que a nossa confiança fique na nossa garantia de sucesso, mas que confiemos no seu poder. Um dos nossos deveres como cristão é depender dele, é confiar nele. Por isso, apresente o seu caso diante de Deus. Apresenta seus desafios. Às vezes a gente está passando por lutas e lutas, porque a gente pensa que pela nossa experiência não vai mudar. Mas, meus irmãos, ouse pensar diferente. Ouse acreditar no Deus do impossível, que pode reverter tudo. Ouse fazer diferente. Porque é isso que nós precisamos, a nossa vitória está nisso. Ouse lançar a sua rede pela palavra de Deus. Não tenha medo de fazer aquilo que Jesus pede para você fazer. A obediência na palavra de Deus sempre vai renovar a sua vida e fortalecer a sua fé. E a recompensa, milagres. A recompensa, mudança de cenário. Recompensa, mudança de histórico. Uma nova história. O que nós percebemos é que Jesus mostrou para Pedro, também mostrando para nós, seu domínio sobre a terra e no mar, porque Ele é todo poderoso. Jesus atendeu a necessidade do povo, daqueles homens ali. Mas houve duas coisas importantes. Humildade, para não supervalorizar a sua experiência. Renúncia. Não, eu vou renunciar a tudo aquilo que eu acredito que está certo agora. E com muita humildade dizer, Senhor, é sobre a Tua palavra que eu vou dar esse passo agora. Na sua vida. Você está empacado em alguma área na tua vida? Você já se perguntou se de repente você não fica muito dependendo dos seus conceitos, das suas experiências? Ah, porque não deu certo, porque não dá certo isso. Você já procurou pensar diferente? Ah, mas eu não sei. Para mim foi muito difícil quando eu estava tratando, e no meu tratamento do ano passado, que foi um ano inteiro, até de março de 2022 a março de 2023, foi muito complicado aqueles remédios, e eu falava para o doutor, esses remédios estão me deixando doidão. Não, mas vai se adaptar. Eu disse, não, doutor, mas às vezes a minha esposa tinha aquele costuminho, que eu falei para vocês, agora ela está aqui para me escutar, né? Mas às vezes ela falava assim para mim, no seminário também tinha medicina? Que você entende tanto assim? Meus irmãos, reconheçamos as nossas fragilidades, as nossas ignorâncias, os nossos desconhecimentos, e vamos fazer aquilo que Deus tem colocado para a gente fazer. Confia no Senhor. O que está travando muitas vezes a sua vida, será que não é porque você está confiando demais nas suas experiências e pouco nas promessas? Que tal ser um pouco mais ousado, com base na palavra? Que tal ser um pouco mais olhando para a palavra, olhando para Jesus?
tal deixar aquilo que está fora do teu controle para Jesus e siga a tua vida olhando para a cruz e fazendo aquilo que Jesus te pediu para fazer? Que o Senhor nos ajude e nos livre de estarmos muitas vezes colocando as nossas experiências, dando um peso maior à nossa fé nas experiências que já adquirimos, do que nas promessas do nosso Deus, que é o Deus do impossível. Por isso, Jesus opera do jeito que Ele quer. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Amém? Deus, obrigado pela Tua palavra.